dar continuidade ao nosso curso de eletrocardiograma, né? Cardiologia pediátrica. Hoje, o tema é uma coisa mais direcionada, né? Aos achados mais significativos, mais importantes, né? Que a gente encontra nas principais cardiopatias congênitas. Então, meu nome é Carlos Henrique Demarque, né? Sou professor da Faculdade de Medicina de Rio Preto e médico cardiologista pediátrico ecocardiografista da Cardioped Brasil. Bom, e por que que o eletro nas cardiopatias congênitas eles são tão diferentes, né? Seguem, não é o mesmo padrão, né? Dos adultos. A gente tem várias causas, tá? A gente tem aquelas cardiopatias congênitas que vão dar sobrecarga de volume. Consequentemente, o eletrocardiograma vai mostrar isso, né? Então, são geralmente as cardiopatias de shunt, esquerda e direita, né? CA, CIV, persistência de canal, as insuficiências das válvulas, né? Mitral, aórtica, principalmente. Sobrecargas de pressão, né? Estenose aórtica, pulmonar, a coarctação, a própria tetralogia te falou uma sobrecarga de pressão para o ventrículo direito, né? A gente tem as doenças não tão comuns, mas ultimamente a gente tem visto uma quantidade, né, um número significativo delas, né, as doenças que vão causar isquemia miocárdica, tá? Isquemia, a gente já teve, né, a apresentação do Eduardo mostrando, né, muito bem como é que a gente faz o diagnóstico, né? Isquemia a gente tem que sempre que pensar, então, quando vê um eletro, né, isquêmico em criança, na origem anômala, né, a capa, a origem anômala da artéria coronária esquerda, da artéria pulmonar, a síndrome do coração esquerdo, né, por ser uma cardiopatia de hipofluxo sistêmico, né, vai ter uma má perfusão coronariana aí desde a vida fetal, né, o miocárdio já isquêmico, né, desde a vida fetal. E tem alterações estruturais, né, do próprio sistema de condução, que ele já se forma alterado junto com a cardiopatia, né. A mais comum que a gente encontra, né, é no defeito do septo atrioventricular. A gente tem que a transposição congenitamente corrigida das grandes artérias também tem é, uma alteração significativa do sistema elétrico. As anomalias de citos, né, as heterotaxias, a gente vai tem as alterações de nó sinusal, principalmente de nó atrioventricular, e os corações univentriculares, que também vão ter alterações estruturais dentro do sistema de condução, principalmente do feixe de His, né, do nó AV para o feixe de His. E além de tudo isso, né, tá faltando, acrescentaria um pedaço nessa pizza, que é as alterações de pós-operatório. Tá? Aqui a gente vai ter, dependendo da correção, remodelamento ventricular, necessidade de ventriculotomia, lesão do sistema de condução, e aí vai as alterações, então, as múltiplas possibilidades de alterações, as arritmias atriais, né, encontradas no pós-operatório. Começando pelas alterações de citos, tá? É, a gente tem nesse esquema aqui da esquerda, né, onde tô apontando com a seta, o nosso citus usual, né, a posição dos nossos órgãos internos, né, posição de citos sólidos, onde a gente vai ter, né, o átrio direito à direita, átrio esquerdo à esquerda, está representado aqui, né, pela morfologia diferente dos seus apêndices atriais, e a estrela é o nó sinusal. Tá? A gente vê então que, né, a localização usual do nó sinusal é bem no teto do átrio direito, junto à desembocadura da cava superior. Lembra da crista terminalis que tem aqui, a região anatômica do nó sinusal. Quando a gente tem uns citos inversos, que é uma imagem em espelho, né, uma imagem especular dos citos sólidos, esse nó sinusal vai estar à esquerda, tá? Então, o vetor de despolarização vai ser exatamente o oposto dos citos sólidos. E nas heterotaxias? Aqui representando então dois átrios direitos, né? Então seria um isomerismo direito, atrial direito. Nesse caso, a gente tem, né, a presença de dois nós sinusais, um de cada lado. Então, quando a gente vai ter, pode ser encontrado no elétron uma alternância de onda P, né? Uma vindo da direita para a esquerda e outra da esquerda para a direita. Isso se alternar num Holter, por exemplo, ou mesmo num eletro de 12 derivações.
E no o isomerismo esquerdo, né, são átrios, né, morfologicamente esquerdos, onde está o nó sinusal, né? Então, na maioria dos casos, a gente não encontra o nó sinusal, né? Ou então ele é hipoplásico. E em muitos casos, né? Na maioria dos casos, o ritmo é comandado por uma porção desse átrio que despolariza primeiro, né? Então, geralmente são ritmos atriais ectópicos, tá? E a grande chance, né, de evolução para a fibrilação atrial, né, em isomerismo atrial esquerdo. Além do nó sinusal, as heterotaxias também vão ter alterações do nó atrioventricular, tá? A gente tem no isomerismo atrial direito, tá? Vê que a alteração, né, importante, mais significativa, né, característica de átrio direito é a sua parte de trabeculado, né, musculatura pectínea, né, que ela, além do apêndice atrial, ela vai, né, para a parede atrial, e o átrio esquerdo é liso, né, só tem musculatura pectínea no seu apêndice. Agora, o nó atrioventricular também é diferente, ó. No isomerismo direito, é muito comum, praticamente, né, nessa literatura, 100% dos casos, tem dois nós atrioventriculares, tá? E no isomerismo esquerdo, é comum uma interrupção entre o nó atrioventricular e o sistema, né? Os ramos, né? O sistema His-Purkinje, tá? Então, isso, né? Veja que o isomerismo atrial esquerdo é muito comum ter arritmias, então, ó, não tem nó sinusal, é o ritmo atrial ectópico, evolução para fibrilação atrial, bloqueio atrioventricular, tá? E o isomerismo direito, né? As taquicardias atriais, né? Ou reentradas nodais. Então, só pela disposição anatômica a gente já vai ter uma ideia das arritmias que mais comuns, né, nessas heterotaxias. Então, exemplos, tá? Isso é um exemplo de literatura. É, então, mas veja a importância da gente, né, da pessoa ter esse conhecimento e passar pro atendimento, né? Chama uma mulher de 58 anos de idade, chega, né, na emergência com uma queixa de dor, dor precordial, atípica, principalmente porque em hemitórax direito. Bom, no raio-x, né, marcado do lado direito aqui, não está trocada, né, essa foto, a gente tem a maior parte do coração à direita, né, então é uma destrocardia, né, e o ápice também para a direita, tá? E a gente tem o estômago aqui do lado direito e o fígado do lado esquerdo. Então, uma imagem especular, né? O botão aórtico à direita, né? Então, um sitos inversos, né? Totalis, né? Ou sitos inversos com destrocardia, né? Como que é o eletrocardiograma dessa paciente? Primeiro as derivações periféricas, né? As de braços e pernas, tá? Então o plano frontal. Se os eletrodos forem colocados na posição padrão, olha o que vai acontecer. D1 é negativo, tanto a onda P quanto o complexo QRS, tá? A gente vai ter uma troca aqui das outras derivações também. Então, como que se deve fazer um eletro dos sitos inversos? Nos sitos inversos, a gente tem, então aqui as derivações periféricas, né? Com os eletrodos na posição tradicional. E como que a gente deve fazer? Invertendo os eletrodos, tá? Troca braço e perna, aí a gente vai ter um eletrocardiograma normal, onda P positiva em D1, positiva em D2, negativa em AVR, positiva em AVF, né? E o eixo elétrico, positivo em D1, em AVF, né, no quadrante entre 0 e 90 graus. Tá? Então, a importância da gente saber que a pessoa tem que colocar os eletrodos normais, reforçando, né? A gente sempre fala isso. Quando a gente vê um D1 desse jeito, né? Só tem duas possibilidades: troca de eletrodos ou, no nosso caso, que é um sitos inversos com destrocardia. As derivações periféricas, ó. Desse lado aqui estão as derivações periféricas padrão. Então, indo, né, de V1, né, na borda external
na borda external direita, né, quarto espaço intercostal, até o V6, que é lá, né, na lateral esquerda, na linha hemiclavicular, quinto espaço intercostal. O que que vai acontecendo com os complexos QRS? Como o coração está para o outro lado, para a direita, ó, a gente vê que esse complexo vai ficando menorzinho, 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 que vai ficando mais longe, né? O coração onde está a atividade elétrica do nosso eletrodo explorador. O que deve ser feito, então, em situações de sítios inversos com destrocardia, a inversão, exatamente o contrário das posições, nós vamos ter um eletrocardiograma normal, tá? Esse é um caso, né? A pessoa tem uns sítios inversos com destrocardia e sem cardiopatia congênita. Então, o eletro fica normal, simplesmente invertendo, né, a posição dos eletrodos, tanto periféricos quanto precordiais. Bom, e esse caso aqui? Recém-nascido, ele já tem um diagnóstico fetal, então, de ter uma heterotaxia, tá? Com cardiopatia congênita e já arritmia intraútero. O que que a gente... Ele tinha... O parto foi prematuro, inclusive, por uma bradicardia, uma frequência cardíaca fetal de 40. A gente sabe, né, que na vida fetal, uma frequência abaixo de 55, em geral, ele evolui com insuficiência cardíaca fetal, né, hidropsia fetal. Por isso o motivo, né, de adiantar esse parto aqui. E como que a gente vê o raio-x dessa criança? Aqui ainda está com os eletrodos de monitorização, mas a gente vê que o coração também ocupa o hemitórax direito, a maior parte dele, com o ápice à direita. Então a gente tem uma destrocardia. Só que além disso, a gente tem um fígado mediano. É um raio-x que a gente vê aqui muito a alça intestinal, né? A gente não dá para definir aqui onde está estômago, né? E tem um catéter, né? Aqui um catéter de veia umbilical chegando numa veia aqui abdominal. Então, uma heterotaxia e o eletrocardiograma. No momento que foi feito o eletrocardiograma, ele não estava bradicárdico. Olha como é que ele estava. Ele estava taquicárdico, inclusive. Esse eletro, a frequência cardíaca aqui estava em torno de 200 batidas por minuto, mais ou menos, tá? É, né, aula, né, de arritmia que o Roberto Lorga falou pra gente, é uma taquicardia regular, tá? A distância R é regular de QRS estreito. Então, é uma taquicardia supraventricular. E qual das supraventriculares? Aí a gente tem que procurar as ondas P's, né? Já que a gente não tem um eletro pré para comparar com o pós, para ver alguma deformidade, mas a gente consegue ver principalmente em D2, ó, umas elevações aqui que são as ondas P. Se a gente seguir, ó, aqui para D3, ó, essa onda P é até mais alta, para cada complexo que é resto, a gente tem duas ondas P's. Tá? Então, isso segue em D2, tá? Mas em D3 está até mais fácil de ver essa onda P aqui e a outra aqui. E aqui em V4 também está mais fácil ainda porque ela fica meio apiculada, essa onda P aqui, ó. Então, a gente tem uma P, outra P, um QRS, uma P, outra P, um QRS, uma P, outra P, um QRS. Então, isso o que que é? Se aqui está com frequência de 200, aqui está 200, aqui está com 400. 400 é a frequência de um flutter atrial, né? Então, isso é um flutter atrial com uma condução 2 para 1. Por isso, a frequência é em torno de 200. Bom, o que foi feito com essa criança, né, em condição hemodinamicamente instável, foi feita uma cardioversão elétrica sincronizada, lógico, e olha como ela saiu, aí ela voltou a ser a bradicardia dela que ela estava na vida fetal. Vamos olhar o D2, que a gente tem um complexo QRS, uma onda P aqui entre o QRS e a onda T. Esse QRS não tem P precedendo, mas tem uma, duas, talvez três P aqui. Olha que quis engatar de novo aquele flutter, tá? Mas ficou uma linha de base tracejada, uma P negativa, um QRS sem P, outra P. Aqui, ó, deve ter uma P aqui que deforma um pouco o QRS, uma, duas, três Ps. Então, um RR irregular. Tá? Essas ondas P's irregulares também, isso aqui a gente pode chamar de uma fibrilação atrial, né? Um flutter atrial que, após a cardioversão, né, ficou numa fibrilação atrial. Bom, e o que foi feito, né? Lógico, bradicardia, taquicardia, precisa tratar, implantar no marca-passo. Um marca-passo, então o gerador está aqui na cavidade abdominal, tem um catéter venoso central aqui em femoral esquerda, chegando. é, eu não sei o que é o isomerismo, então não sei se isso é uma veia cava ou é uma veia hemiásegos, tá?
uma veia cava à esquerda, um hemiásicos, então, pelo raio-x dá para falar que está, né, à esquerda da coluna, né, nessa veia, mas uma capaça, então, dupla câmara, tá? É, bipolar, né? A gente tem dois eletrodos aqui para átrio, dois eletrodos para ventrículo. E aqui é um eletrocardiograma com a estimulação do marcapasso. Vamos sempre avaliar aqui D2, tá? O D2 é a derivação onde a gente vê as ondas P melhores, é onde geralmente fica-se essa derivação de ritmo, né? Bom, avaliando o D2, a gente tem uma espícula de marcapasso, um espaço, né, entre essa espícula e o QRS. Então, essa espícula está estimulando o átrio, ó, estímulo de marcapasso. Então, é o pacing, né, do átrio e sentindo o ventrículo. Ele deixa o ventrículo bater. Olha aqui o que aconteceu. Um batimento atrial que conduziu por ventrículo, talvez com PR curto. Não sei se conduziu ou se foi uma coincidência, mas de qualquer forma o marca-passo está sentindo isso, ó, ele esperou, tá? Aí estimulou o átrio, estimula o ventrículo, estimula o átrio, perdão, o ventrículo está batendo sozinho, ele está estimulando o átrio e sentindo o ventrículo, tá certo? Então, no final aqui a gente vai ver que acontece de novo uma onda P, então esse marca-passo ele está estimulando qual câmara? O átrio, então a primeira letra dele é A, ele está sentindo as duas câmaras, né? É D, e o modo dele, né? Ele deflagra e trigger então ele está trabalhando em ADD, tá? Porque o ventrículo tem batimento espontâneo aqui. É muito difícil esses heterotaxias, viu? Tem alteração da anatomia do átrio, né? Esses átrios vão ter problema nas válvulas, vão ser dilatados. Você viu que ele já fez fibrilação atrial, flutter. Então, a estimulação elétrica desses átrios, mesmo com marca-passo, não é muito fácil. Geralmente, isso não dura muito tempo. Tá? Ele perde esse comando atrial e esse marca-passo vai ficar só VVI, né? Só no ventrículo, trabalhando com o ventrículo, tá? Anomalias, então, do tecido de condução no defeito do septo atrioventricular. Isso é clássico, né? O defeito do septo atrioventricular nesse esquema aqui, isso é um desenho, né? A gente tem aqui átrio direito aberto, ventrículo direito aberto, a válvula única, tá? Tem uma CIA e uma CIV, né? Essa válvula que ela atravessa, ó, uma válvula única que vai lá do ventrículo esquerdo aqui para o ventrículo direito, e em amarelo, o sistema elétrico de condução, tá? A gente tem aqui o nó atrioventricular, tá? E o sistema de riso passando na borda inferior dessa comunicação interventricular. Tá? Então, esta é a região que o cirurgião cardíaco precisa fugir de, dos pontos, né? Ele não pode dar pontos nessa região. Tá? Então, isso é importante o cirurgião, né, cardíaco que vai fechar uma comunicação interventricular, saber desse detalhe anatômico. Tá? E aqui é uma peça anatômica, tá? Da doutora Vera Aiello, né? Então, átrio direito aberto, né? Ventrículo direito aberto, aqui tecido de válvula atrioventricular, a comunicação interventricular e o, a estrela é o nó atrioventricular e o sistema de Risa aqui em amarelo passando na borda inferior da comunicação interventricular. Tecido de condução na transposição congenitamente corrigida das grandes artérias, também chamada de LTGA. Aqui então os dois aqui são desenhos, né? A gente tem aqui aberto o ventrículo esquerdo que está à direita, né? Que a gente vê aqui? A gente vê como é uma transposição congenitamente corrigida, é o átrio direito, ó, o seio coronário está aqui, só que é conectado a um ventrículo esquerdo, então essa é a válvula mitral. O sistema elétrico de condução aqui, a gente tem um nó atrioventricular, ele passa ó, anterior, tá, à válvula pulmonar, ok? Porque é ventrículo esquerdo é válvula artéria pulmonar, tá? E nesse exemplo aqui, então exemplificado, está desenhado dois nós atrioventriculares, tá? Um passando na parte anterior, tá? Da válvula pulmonar e outro por trás, na região posterior da válvula pulmonar. Veja a facilidade para se formar um circuito de reentrada aqui, né?
Então, a gente tem, na transposição congenitamente corrigida das grandes artérias, a gente também tem um alongamento desse sistema do nó atrioventricular, sistema feixe de Rees. É uma cardiopatia que também, com uma frequência, pode evoluir para o bloqueio atrioventricular total, tá? E alguns casos podem ter, inclusive, dois nós atrioventriculares. Então, taquicardias supraventriculares, né? Bloqueio atrioventricular, taquicardias supraventriculares. E a dificuldade no estudo eletrofisiológico de mapear esse sistema elétrico de condução. Nos corações univentriculares, aí a coisa fica até mais complicada, tá? Esse é um artigo da doutora Vera Illo, onde existe uma correlação quando, tá, a câmara rudimentar tá, é direita, ou seja, ela está, né, anterior, na frente, quando o ventrículo principal é esquerdo, se a posição do sistema de condução ele mantém uma certa ele tem um certo padrão, tá? Então, quando essa câmara rudimentar, então ela está anterior, mas para o lado direito, esse sistema, o não atrioventricular vai estar numa região posterior inferior, tá? Quando ela é bem anterior, bem na frente, né? Essa câmara rudimentar direita está bem na frente. O sistema de condução ele também está anterior e um pouco à direita do forame bulboventricular ou comunicação interventricular, né? Comunicação entre a câmara principal e a rudimentar. E quando essa câmara rudimentar, que tem morfologia direita, está anterior e à esquerda, o sistema de condução está anterior e supero-anterior. Então veja aqui o risco de fazer um bloqueio atrioventricular quando se pensa em ampliar esse tipo de comunicação entre câmara principal e câmara rudimentar, que isso é sempre uma discussão, né, quando a gente tem a aorta, né, saindo dessa câmara rudimentar e uma comunicação interventricular pequena, né? Então, um grande risco é lesar esse sistema de condução e um bloqueio atrioventricular. Ok, agora para as cardiopatias então mais simples. Comunicação interatrial. Comunicação interatrial é uma cardiopatia então de shunt esquerda-direita, nível atrial, uma sobrecarga de volume de câmaras direitas e um hiperfluxo pulmonar. Então, o que que vai ter no eletrocardiograma, setor por setor? O ritmo, geralmente é sinusal, com a evolução, com a idade, geralmente depois da terceira, quarta década de vida, dilatação atrial importante, uma maior prevalência de fibrilação atrial nessa população. Tá? O intervalo PR, ele é normal ou pode haver um prolongamento desse PR, um BAV, um bloqueio atrial de primeiro grau. O eixo do QRS, normal ou desviado para a direita, depende muito, né, da sobrecarga ventricular direita. A morfologia do QRS é atípica, né, o eletrotípico de uma comunicação intralateral é ter o distúrbio de condução pelo ramo direito. Átrios e ventrículos vão mostrar sobrecarga, né, de átrio direito e ventrículo direito, dependendo então desse sobrecarga de volume. Existe uma particularidade, né, que a literatura aqui do Park cita, que a gente, né, nunca fica procurando, é o padrão de Croque-Tage. Eu vou mostrar um exemplo disso aqui, que é. Esse é um eletro, então, de uma criança de 5 anos, portadora de uma comunicação interatrial tipo ósseo secundo, associada a uma conexão anômala parcial de veia pulmonar. Conexão anômala de veia pulmonar parcial, nesse caso, o que vai fazer vai basicamente aumentar, então, o desvio de sangue da esquerda para a direita, né? Vai ter uma sobrecarga de volume maior do que se fosse só a comunicação interatrial. A gente tem um eixo aqui praticamente isoelétrico em D1, então está mais ou menos em mais 90, não está muito desviado para a direita. O intervalo PR aqui em D2 para criança está normal, a onda P também está normal, tanto em D2 quanto em V1. Agora, o que a gente tem aqui em V1 é o padrão de distúrbio de condução de ramo direito, que é esse um R pequeno, um S e um R' maior. Tá? E esse R' é por causa, né, de um atraso, né, no final da despolarização ventricular, né, que é de osmolaridade do ventrículo direito lá à direita, e é o que vai dar esse S de D1 um pouquinho mais alagado do que o R, e a mesma coisa o S de V6, a duração um pouco maior do que a do V6. Distúrbio de condução
Porque é a mesma morfologia de um bloqueio de ramo direito, mas não tem aumento da duração do QRS, né? O croquetage, né, de literatura, nada mais é do que um entalhe na onda R das derivações inferiores. Então, aqui em D2, a seta apontando aqui para esse entalhe no R, em D3, tá? E em AVF. Tá? É um sinal que acontece em comunicações interatriais, né, com repercussão hemodinâmica. A comunicação interventricular, também cardiopatia de shunt esquerda-direita, de hiperfluxo pulmonar. Só que, diferente da comunicação interatrial, como o fluxo ele passa na sístole, esse fluxo vai praticamente do véia para a artéria pulmonar. Não ocorre dilatação, sobrecarga de volume das câmaras direitas, ocorre sobrecarga de volume na artéria pulmonar, veias pulmonares, átrio e ventrículo esquerdo. Então, nas câmaras esquerdas, esse é o tradicional. Só naquelas CEAs grandes, onde você vai passar a ter um aumento da pressão pulmonar, que você vai começar a ter uma hipertrofia de ventrículo direito. Então, uma sobrecarga de pressão por aumento da pressão pulmonar. Então, as características tradicionais, o ritmo sinusal, o intervalo PR normal ou discretamente aumentado, o eixo do QRS normal ou desviado para a esquerda, tá? Então, igual esse aqui depende então do volume, né, da sobrecarga. A morfologia do QRS, a CIV não altera a morfologia do QRS, exceto voltagens, lógico, né? Mas a morfologia padrão R, QRS, não muda, né? Os átrios, então, sobrecarga de volume, os ventrículos, então, o típico é só sobrecarga ventricular esquerda. Se você já tem sobrecarga biventricular, já significa que é uma CIV maior com aumento da pressão pulmonar. Se você só tem sobrecarga ventricular direita, você praticamente só tem hipertensão pulmonar, não tem mais shunt esquerda-direita, você está chegando perto ou já está com a síndrome de Eisenmenger, né? Em vez de Eisenmenger já seria a inversão do fluxo com cianose. E a particularidade, né, vou falar mais como curiosidade, é o fenômeno de Katz-Wachtel. Vou ter um eletro, a gente vai mostrar no traçado o que seria ele. Então, para a gente ficar claro, então, uma comunicação interventricular pequena, o hiperfluxo pequeno, tá? O volume aqui um aumento discreto, você vai ter um eletro normal. Uma CV moderada, tá? Você já vai ter um volume, então, hiperfluxo pulmonar maior no retorno menos pulmonar, então uma dilatação de átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, que se repercute no eco, no eletrocardiograma com sobrecarga de ventrículo e átrio esquerdo. A partir do momento que essa resistência vascular vai aumentando, a CIV não foi corrigida, né, você passa a ter aumento da pressão pulmonar, aumento da resistência pulmonar mais alta, você vai ter sobrecarga de ventrículo esquerdo, do ventrículo direito e do átrio esquerdo. A sobrecarga ventricular direita isolada, igual eu falei, é de uma doença vascular pulmonar, inversão de Shunt, síndrome de Eisenmenger. Eletro de comunicação interventricular. Aqui a gente tem uma criança de 5 meses com uma comunicação interventricular ampla. O eixo elétrico está para a direita, né? Está negativo e tem um positivo em AVF. A gente tem ondas R's amplas aqui em D3, tem 5, 10, 20, 21, 22. Lembrar que as ondas R's normais no plano frontal vão até 20 e no plano periférico até 30. Tá? Então aqui a gente tem a R aumentada. Aqui a gente tem em V1 a onda R maior do que a S. Tá? A gente tem nas precordiais médias, ó, R's e S's grandes. Ó, tá? Esse que é aquele sinal, tá? Que são ondas R's e S's grandes nas precordiais médias V3 e V4. Então, a gente tem sobrecarga de ventrículo direito, de ventrículo esquerdo, uma sobrecarga biventricular. Átrio esquerdo, nesse eletrocardiograma, não está característico, não. Duração da onda P, né, a Corcova, né, da onda P e a fase negativa que não está tão clara.
Persistência do canal arterial é um eletrocardiograma muito semelhante ao da comunicação interventricular, né? Também uma cardiopatia congênita de hiperfluxo pulmonar com shunt esquerda-direita, mas lá na frente, já lá na artéria pulmonar. Então, não dilata as câmaras direitas, tá? Aumentando o fluxo pulmonar, vai aumentar o retorno venoso, a gente vai ter dilatação das câmaras esquerdas, é o que a gente vê no eletro. Ritmo sinusal, intervalo PR normal ou um pouco aumentado. O padrão do QRS é normal. A morfologia do QRS, então, seriam esses, por padrão de sobrecarga de ventrículo esquerdo, né? Que é onda S profunda em V1 e R's altas em V5 e V6. Pode ter a sobrecarga de átrio esquerdo, né? Essa é a morfologia do QRS, repercute para a gente, né? Critério de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Aqui é um eletro de uma persistência do canal arterial. O eixo está isoelétrico aqui o que é complexo QS está isoelétrico em D1, está positivo em V6, está em torno então de mais 90, né? E a gente tem, é um bebezinho, né, lactente, a gente tem ainda uma R maior do que a S, tá? A gente não tem um padrão, assim, Veja que sobrecarga de volume do ventrículo esquerdo é diferente, o padrão é diferente da sobrecarga de pressão, né? A gente tem as ondas R's não tão grandes aqui, não ultrapassam os 30 milímetros, tá? Mas para um bebezinho considerado aqui as ondas R's um pouco maiores, então já tem forças elétricas de V um pouco salientes, mas esse eletrocardiograma não é assim típico, né, de sobrecarga ventricular esquerda. Então, assim, no adulto a gente já tem vários critérios que usar, na criança tem toda aquela dificuldade, né, maior dificuldade por causa do predomínio do VD passando para o VE e o momento que isso vai se alterando, né? Defeito do septo atrioventricular. Vamos falar do parcial e do total, tá? O defeito do septo atrioventricular parcial é uma comunicação interatrial, tá? Então vai ter também uma cardiopatia de hiperfluxo, shunt esquerda-direita, dilatação de câmaras direitas, tá? AD e VD. Só vai ter uma diferença, o ritmo sinusal, o intervalo PR normal, ou pode ter um bloqueio atriventricular de pneugrau aqui com uma frequência maior, tá? O efeito de pneugrau em até 50% dos casos. O eixo do QRS aqui tem uma característica, né? Ele pode ser normal, mas muitos casos, né? Não é patognomônico, mas por causa daquela disposição mais alongada e mais inferior nó átrio ventricular e feixe de His, a gente tem o bloqueio divisional antero superior. Então, o BDS é uma característica do defeito do septo atrioventricular, tanto do parcial quanto do total. A morfologia do QRS é igual ao da CIA, distúrbio de condução do ramo direito. Pode ter, se for alargado, né, a gente pode ter também o bloqueio de ramo direito. Os átrios, sobrecarga de átrio esquerdo se tiver insuficiência da válvula V importante. Então, uma diferença da CIA é que além da CIA secundum, né, que além da CIA primum, o defeito septo vai ter a fenda no folheto anterior da válvula V esquerda e graus variáveis de insuficiência. Insuficiência da válvula V esquerda é importante, vai ter dilatação do átrio esquerdo e sobrecarga de átrio esquerdo, né? Sobrecarga de átrio direito também pode ser encontrada. Nos ventrículos, sobrecarga de ventrículo direito, né, pela sobrecarga de volume, e sobrecarga de ventrículo esquerdo se a insuficiência da válvula atrioventricular esquerda também foi importante. Então, o parcial nada mais é então do que fisiologicamente, né, clínica, uma comunicação interatrial com uma insuficiência da válvula V esquerda. Aqui é um eletrocardiograma, menina de 9 anos, tá? É um defeito do septo atrioventricular parcial, uma insuficiência importante da válvula atrioventricular. Veja que o eixo do QRS, então, está desviado para a esquerda. Não tá, a gente não pode falar aqui em BDAS, porque D2 está praticamente isoelétrico. No cálculo automático aqui ele colocou menos 20, então está desviado para a esquerda, mas não está definido defeito, BDAS, tá? Então é um ritmo sinusal, intervalo PR de 164 para uma criança de 9 anos, ele está dentro do normal, tá? A duração do QS de 84 milissegundos também normal.
A gente não tem aqui o padrão RSR' de distúrbio de condução pelo ramo direito, mas a gente tem o quê? Ondas R's muito grandes, tá? Aqui sem dúvida passando de 30, aqui também passando de 30, caracterizando uma sobrecarga de volume. Lembra que a sobrecarga de volume não costuma autorizar, né? Não dá o strain da sobrecarga de pressão, ou seja, não tem o infra do segmento ST em V5 e em V6. Então, nós temos aqui esse elétron, um ritmo sinusal com uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. Desvio do eixo para a esquerda e R's amplos em V5 e V6. Tem um S profundo também em V2, tá? O defeito total. O defeito total é shunt esquerda, direita, nível atrial, ventricular. Aqui então vai ter dilatação das quatro câmaras, né? Pode ter sobrecarga de pressão, então, além de sobrecarga de volume, de hipertrofia desse VD, tem sobrecarga de volume das quatro câmaras e, dependendo da resistência vascular pulmonar, sobrecarga de pressão do ventrículo direito, né? O ritmo característico é o sinusal, o intervalo PR, ó, é muito comum ter BAV de primeiro grau, tem na literatura acima de 50%. O eixo do QRS tem esse desvio superior, que é o BDAS, então é de menos 40 a menos 150. É comum a gente ter elétrons com um eixo com um desvio extremo, né? É, Morfologia do QS é o distúrbio de condução pelo ramo direito ou bloqueio de ramo direito. Os átrios, então, podem ter sobrecargas dos dois átrios e dos ventrículos também. Um eletro de um bebê de 4 meses com defeito do cérebro ventricular forma total. Aqui sim a gente pode falar do BDAS, porque a gente tem que D2 está negativo, D3 está mais negativo, VF negativo, com D1 positivo. Então aqui nós temos o BDAS, nós temos uma onda P alta e apiculada, sobrecarga de átrio direito, o intervalo PR está normal para a faixa etária e a gente tem RSR' em V1 com S aqui ó, em V6, então tem um distúrbio de condução pelo ramo direito e nas precordiais médias V3 e V4 nós temos R's e S's amplos que sugerem então ter uma sobrecarga biventricular. Tá? Então, no mesmo eletro, então, a gente tem ritmo sinusal, sobrecarga de átrio direito, PDAS, distúrbio de condução pelo ramo direito e sobrecarga biventricular. Veja a onda P, ó, típica aqui apiculada, né, de sobrecarga atrial direita. Estenose aórtica. Estenose aórtica, obstrução, doença obstrutiva do lado esquerdo, a gente vai ter hipertrofia do ventrículo esquerdo, que isso vai se repercutir no eletrocardiograma. Ritmo sinusal, PR normal, eixo do QRS normal ou desviado para a esquerda, morfologia do QRS normal, os átrios. Normal, essa sobrecarga de átrio esquerdo, é uma evolução mais tardia, né? Permite que já tem um ventrículo com disfunção diastólica ou depois com disfunção sistólica, não se tiver lesão da válvula mitral associada. Os ventrículos, quando a estenose é discreta, não vai ter sobrecarga, hora de moderado ou importante, sobrecarga esquerda aqui com ou sem o strain, né? Que é aquele infra do segmento ST. E a particularidade é a correlação entre gravidade da estenose e alteração do eletrocardiograma é fraca, tá? Então não é uma correlação direta entre, né, grau de hipertrofia, né, grau da estenose com o tamanho da hipertrofia vista no eletrocardiograma. Essa é um adulto já 28 anos, tá? Que tem dupla disfunção aórtica importante. Então, estenose e insuficiência. A gente tem aqui, vamos ver, o ritmo está sinusal, tá? Mas esse PR está bem alargado, apesar de não ser característica da cardiopatia, ele tem um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, tá? Tem uma onda P também alargada, ó, com um entalhezinho e tem uma fase negativa, então ela tem uma sobrecarga atrial esquerda, veja aqui nessa derivação V3 como ela está, tem essa curcova, tá? Então, sobrecarga atrial esquerda, bloqueio atrioventricular de primeiro grau e o QRS. O eixo do QRS nas precordiais normais, nas periféricas a gente tem uma S profunda e aqui uma R ampla, chegou a ter 5, 10, 15, 20, 25, não chegou a 30, mas a gente tem o strain, ó, segmento ST, pelo menos 1 milímetro para baixo da linha de base, que é o segmento PR, com onda T negativa, em V5 e V6. Então, essa é uma alteração que a gente encontra nas hipertrofias de ventrículo esquerdo. E tem uma alteração de circulação difusa, né?
não tem aquela onda T, né, que ela tem a mesma polaridade do que RS, tá? Então, é um ritmo sinusal, BV de primeiro, sobrecarga de átrio esquerdo e sobrecarga de ventrículo esquerdo. A gente pode falar até aqui que é de tipo pressão por causa do strain. Coartação de aorta. Coartação de aorta é interessante que nós vamos ter uma diferença do eletrocardiograma no recém-nascido da criança maior, tá? Como na vida fetal, né? Nas coartações importantes. É, é o ventrículo direito através de ducto arterial que mantém a circulação sistêmica, isso pode se prolongar até nos primeiros dias de vida. A gente vai ter que o recém-nascido, ele vai ter uma sobrecarga de ventrículo direito. Tá, então, no período neonatal, o eletrocardiograma de uma coartação de aorta significante é sobrecarga de ventrículo direito. A partir daí, sobrecarga de ventrículo esquerdo. Aqui, então, recém-nascido com 3 semanas de vida, a gente tem um ritmo sinusal, tá? Onda P, PR. O QRS tá um pouco negativo aqui, então um pouco desviado, né? A VF tá positiva, então tá em mais 90 até mais 110 mais ou menos, mais normal para o recém-nascido. A gente tem aqui em D3 onda R de 15, 20 não é tão grande, mas a gente tem aqui, olha o V1. Olha essa R do V1, praticamente uma R pura em V1 e V2, muito ampla, tá? Isso daqui é uma sobrecarga ó, com o infra do ST aqui do ventrículo direito, importante. Olha a relação RS em V1, um R pequeno, uma S grande, tá em V6, perdão, e V1 e V2, uma importante, até V3, uma importante hipertrofia do ventrículo direito. Então, eletro de coartação importante, né, com repercussão de um recém-nascido. Estenose valvar pulmonar, a obstrução do lado direito vai ser então sobrecarga de pressão, hipertrofia do ventrículo direito, tá? Ritmo sinusal, PR normal ao menos discreto, eixo do QRS normal desviado para a direita, morfologia do QRS normal com distúrbio de condução, pode ter sobrecarga de átrio direito também, dependendo, né, da sobrecarga de pressão desse VD e da disfunção do VD, e estenose pulmonar discreta, eletronormal. Estenose pulmonar moderada, desvio do eixo para a direita e sobrecarga ventricular direita. Estenose importante é aquela sobrecarga de IVD com padrão de strain. Tá? Então, diferente da estenose aórtica, na estenose pulmonar, o eletrocardiograma ele acompanha a gravidade da estenose. Tá? Na estenose aórtica, não. Aqui, então, uma criança de 4 anos com estenose valvar pulmonar importante. 4 anos, ó, a gente já tem o eixo desviado para a direita, isso não é normal numa criança de 10 anos, negativo em D1, positivo em AVF, e um R puro, né, com uma T negativa aqui, na derivação V1 tem 10, 12 milímetros, né, tem um R de 15 milímetros aqui em V2, tá, e um RS mais ou menos do tamanho em V6, então uma sobrecarga ventricular direita, eixo para a direita numa criança de 4 anos, R puro em V1 e R predominante em V2 com RS de 1 em V6, eletro de sobrecarga ventricular direita, estenose valvar pulmonar. Tetralogia de Fallot. Tetralogia de Fallot, a estenose pulmonar, que é infundíbulo, valvar ou até supravalvar, cavalgamento da aorta, comunicação interventricular e a hipertrofia de ventrículo direito, que é o que a gente vai ver no eletro. Tá? Sobrecarga de ventrículo direito, aqui a gravidade está relacionada à relação RS em V1 e V6. Tá? Então, quanto mais hipertrofia de VT, mais grave o padrão de sobrecarga direita no eletro. O ritmo sinusal, PR é normal, o eixo do QRS normal ou desviado para a direita. Morfologia do QRS tem uma característica que é a transição rápida de V1 para V2. V1 é de um jeito, V2 já pula para outro jeito. Isso é por causa da estenose infundibular. Tá? V1 e V2 estão bem em cima, né, anteriores, né, os eletrodos estão bem próximos dessa região. Tá? Sobrecarga de arterial também é possível em ser encontrada. Um eletro de tetralogia de Fallot, a gente vê aqui um ritmo sinusal, né? Onda P positiva, positiva e negativa. Essa onda P é apiculada, ó, apiculada e chegando nos 2 quadradinhos e meio, então tem uma sobrecarga atrial direita,
tá? Um QRS é um R puro em V1, não tem desvio do eixo aqui, né? O eixo está positivo no plano frontal, mas nas precordiais a gente vê que o V1 ele é um R puro, não é muito alto, mas é um R puro e a T é positiva, tá? E olha a diferença, isso que é o salto de V1 para V2. Isso é um R puro, né, de 7 ou 8 milímetros aqui, e V2 é um R de 5 milímetros com S de 20 milímetros. Então, é uma discrepância muito grande, não tem aquela transição, é uma transição muito rápida, né, muito diferente, tá? Então, esse é um eletro de tetralogia de Fallot pré-operatório, né, o que resta estreito. Agora, uma criança de 4 anos, tá? A gente tem para uma criança de 4 anos, ó, o eixo do QS ó, é negativo em D1, positivo em AVF, então está desviado para a direita. No cálculo automático aqui, mais 158 graus. É um ritmo sinusal, P, tá? PR normal, duração do QS normal. A gente tem então um eixo para a direita e V1, R puro, V2, R puro. Aqui não tem aquele salto nesse eletro, tá? Mas a gente vê que tem predomínio R puro em V1 e V2, isso não é normal, com T positiva, tá, em V1, e RS, a S é igual, até um pouco maior do que a R em V5 e em V6, principalmente. S muito profundas em V5 e V6 para 4 anos de idade, sobrecarga ventricular direita. Transposição das grandes artérias. Aqui é a DTGA, transposição convencional, né? O eletro não ajuda nada, tá? Porque o eletro da transposição vai mostrar um predomínio elétrico de ventrículo direito, que é o esperado no recém-nascido, tá? 3 dias de vida, o eixo elétrico desviado para a direita, é esperado, normal, tá em ritmo sinusal essa criança. Esse padrão de V1, ó, veja que é onda teta positiva, terceiro dia de vida, nós estamos aqui na transição. Essa T já teria que começar a ficar negativa, né? É um R predominante aqui de 15 milímetros e um S, e V6 é um R bem pequeno e um S maior. Então, é um predomínio aqui, né, significativo de ventrículo direito. Pode ser normal com 3 dias de vida, tá? Mas esse padrão com T positivo com esse E aqui já sugere para a gente que tem uma sobrecarga de ventrículo direito. Ok? Mas não existe uma característica típica na transplante das grandes artérias, tá? Porque ele vai mostrar né, um predomínio elétrico de VD para um recém-nascido, que é o esperado mesmo. Agora, o eletro na transposição congenitamente corrigida, que é, né, também chamada LTGA, ele tem características que são assim mais típicas de serem encontradas, tá? É, vamos ver aqui o losango alaranjado, ó, laranja. Aqui ele mostra como está o ritmo desse eletrocardiograma em D2. Uma onda P, um QRS, uma onda P bloqueada, uma onda P e um QRS, aqui não sei se tem P, aqui uma P e um QRS, aqui tem uma P bloqueada, nós temos uma P bloqueada, uma P que conduz, uma P bloqueada, uma P que conduz, isso é um bloqueio, né? Átrio ventricular de segundo grau, 2:1. Lembra que eu falei para vocês da possibilidade de ter bloqueio atrioventriculares, até bloqueio ventricular total? Aqui nós estamos em frente a um de segundo grau, 2:1. Então, criança com transfusão congenitamente corrigida por causa daquela distorção que acontece lá no posicionamento do nó atrioventricular. Outra característica é o desvio do eixo do QS para a esquerda. Positivo em D1, negativo em AVF, mais negativo em D3 e negativo em AVF. Então, tem aqui até o BDAS, né? Essa é uma característica. Outra característica do losango azul, ondas Qs nas precordiais direitas e em derivações inferiores, né? Praticamente Qs inferiores são só ondas Qs. E aqui o V1 é só uma onda Q, né? Seria, se a gente for escrever esse V1 aqui, é um Q maiúsculo, né? O complexo QRS aqui. Como os ventrículos se inverteram, né? E a gente tem, o que que é o normal? A gente tem a disposição septal, que é a onda Q, pequenininha em V5 e V6. Quando ocorre, os ventrículos se invertem, essa onda Q vai estar do lado direito em V1, ok? Então, e a última característica bom, a ausência da onda Q nas precordiais, aqui eu já falei. Esse é um eletro, assim, típico, né? Mas que o típico na TCGA realmente a gente não... É difícil a gente ver, tá?
achar todos esses achados. Mas o que que eu acho que é importante aqui a gente saber? É que essa criança, né, a gente tem que sempre acompanhar o sistema de condução, né, ela não é ritmo porque ela, com grande chance, ela pode evoluir com um bloqueio atrioventricular. Essa é uma criança com transposição congenitamente corrigida, né? LTG, é um menino de 6 anos. Muita gente aqui do serviço conhece ela, porque de vez em quando, agora já faz tempo, ela vem para o hospital em taquicardia, tá? Agora, olha que difícil aqui o diagnóstico, porque esse QRS me parece um pouquinho largo, tá? Com uma morfologia mais para bloqueio de ramo esquerdo, né? É um eixo desviado, tá? Aqui para a esquerda, isoelétrica em -30, uma taquicardia regular, com o QRS um pouco alargado, poderia ser ventricular, tá? Ondas P's aqui, não dá para se localizar nesse eletrocardiograma. Então, essa criança após adenosina, ok? Ela volta para o seu ritmo sinusal, onda P, intervalo PR, tem um PR ó, de 200 milissegundos, tá? Então tem um aumento do PR, tá? Um BAV de primeiro grau. O eixo elétrico ó, voltou a ser isoelétrico praticamente em D1, mais positivo em AVF, então mudou o eixo elétrico. Aqui ele está em praticamente 90 graus, talvez entre 90 e mais 110, tá? E o padrão do QRS é aquele padrão diferente, tá? Aquela é uma taquicardia, poderia ser uma taquicardia fascicular, possivelmente, tá? Ela tem um desvio do eixo para a esquerda. Ela é diferente ao complexo QRS. Vamos voltar aqui. Vamos observar o V1 aqui é igual a uma onda Q só. Aqui ele é baixinho, um R e um S. Vamos ver aqui, ó. O V1 tem um Rzinho, o V6 é mais um S. Então ele muda o eixo aqui, muda o eixo aqui. Reverteu com a adenosina, está passando pelo 9, tá? Então pode ser uma taquicardia, uma aberrância de condução elétrica durante a frequência cardíaca alta, tá? Então bloqueio de ramo é frequência dependente, né? Igual já foi falado nas aulas anteriores, ok? Lembra então que essa criança tem grandes possibilidades de ter dois nós atrioventriculares, tá? A alcapa, né? A origem anômala da artéria coronária esquerda e da artéria pulmonar. Quando a gente tem aqui as coronárias normais, né? Direita irrigando mais o ventrículo direito e a porção inferior, né, do coração. A coronária esquerda, né? Descendente anterior à parte anterior e a circunflexa parede lateral. Quando essa tronco da coronária esquerda se origina da artéria pulmonar, a gente vai ter o roubo de fluxo, né? Essa criança fica viva. Na vida fetal, ok, porque aqui tem pressão pulmonar alta, esse sangue vai da artéria pulmonar para as coronárias, mas após o nascimento, caindo a resistência vascular pulmonar, né? Essa é uma doença que também demora alguns dias, né? Para aparecer os sintomas, são sintomas de insuficiência cardíaca, de angina, dor no peito, a criança não vai reclamar dor no peito, vai ficar chorosa, irritada, né? E o fluxo então passa a ser da aorta coronária direita, colaterais, coronária esquerda e o sangue cai para cá. Então existe um roubo de fluxo, principalmente do território da coronária, da circunflexa, tá? Então, o ritmo tradicional é sinusal, intervalo PR normal, o eixo do QRS pode estar normal ou para a esquerda, a morfologia do QS, aqui ondas Qs anterolaterais, ou seja, um infártero do território de circunflexa, que é V5 e V6, D1 e AVF. Né? Sobrecarga do átrio e do ventrículo esquerdo. Né? A parte, então, é a isquemia anterolateral. Isso é o típico, né? A gente teve aí recente era um ósseo único de coronária, então todas as coronárias se originavam daqui, aí não dava para fazer uma correlação, né? Mas é que tradicionalmente o tronco da a coronária direita se origina normalmente, e o tronco da coronária esquerda da artéria pulmonar vai ser um eletro de um infarto anterolateral, igual este aqui, ó, é um ritmo sinusal, onda P positiva, em D2, PR normal, mas a morfologia do que é essa? É onda Q, essa Q é patológica, né? Essa Q tem quase, né, tem mais de um terço, tem quase metade dessa onda R, e a duração também é aumentada. Onde ele tem onda Q? Em D1
V1 e AVL, que são as derivações, né, lateral alta. Onde mais tem onda Q? Já está menorzinha essa onda aqui, mas tem onda Q e V5 e V6, ok? E aqui o segmento ST é um infra do segmento ST com uma inversão de onda T. Então é um eletrocardiograma de um infarto, né? Lateral, né? É lateral alto, que é território de circunflexa esquerda, tá bem? A doença de Epstein, né, uma displasia da válvula tricúspide, acolamento da tricúspide, a gente tem grandes, né, átrio, dilatação do átrio direito e ventrículo direito, dependendo do grau do Epstein, uma porção dele está atrializada, né, sem função contrátil. Ritmo no Epstein, sinusal, mas é muito comum as arritmias atriais, flutter ou fibrilação atrial, ok? O PR, BAV de primeiro grau em 40% dos casos. A gente tem que lembrar que de 15 a 20% dos EPSs eles vêm junto com uma pré-excitação ventricular, né? Wolff, Parkinson, se tiver crise de taquicardia. Morfologia do QRS BRD, então bloqueio de hemodiatria em 90% do caso e o tradicional sobrecarga de átrio direito. Esse é um elétron, então, aqui, né? Típico de Epstein, tá? A gente tem a onda P, ó, bem apiculada, tá? Ó, e alta, né? 2,5 quadradinho, sobrecarga atrial direita. É um adulto, então esse intervalo PR tá normal para um adulto. E tem a morfologia, um QRS largo, a morfologia de bloqueio de ramo direito. Então, ritmo sinusal, sobrecarga de átrio direito, bloqueio de ramo direito, né? Um eletro e interessante que são morfologias de QRS bem aberrantes, tá? Eles são bem fragmentados, né? Aqui tem um R, um S, outro R' e um S'. São QRS bem fragmentados, os do Epstein. E o que é ruim, né, quando a gente tem via acessória, e veja bem o perigo, nós temos que praticamente 20% tem via acessória. É muito comum o ato dilatar fazer flutter ou fibrilação. Se a gente tiver uma fibrilação atrial com via acessória, nós vamos ter o quê? Uma fibrilação ventricular, né, pré-excitada, né? Como é que faz o diagnóstico de essa fibrilação ventricular? Isso aqui é uma fibrilação atrial com pré-excitação, né? Ó, Isso aqui é um D2 longo, então é taquicardia irregular com QRS largo, tá? Ó, irregular, veja aqui, a irregularidade desses RRs, tanto da distância RR quanto da morfologia, tá? E é um padrão, né? Evolui para uma fibrilação ventricular e morte súbita, tá? Ah, algum coração univentricular. A atresia tricúspide é um eletro também tradicional. A atresia tricúspide, a gente vai ter um ventrículo direito pequeno, tá? Então é tradicional a gente ter sobrecargas ventriculares esquerdas, tá aqui. Se é uma criança, não tem R em V1, é um R bem pequeno, um S grande, e QR aqui, ó, em V5 e V6, então é um padrão de predomínio elétrico de ventrículo esquerdo, tá? Isso aqui vai estar em qualquer idade, de um recém-nascido seria assim, porque ele não tem força elétrica de VD, e o BDAS também é bem comum ser encontrado na atresia tricúspide, tá? Um eixo, então, para a esquerda, sendo que D2 é negativo, a VF é mais negativo, e a D3 é mais negativo do que D2 e a VF também negativo. Então, atresia tricúspide, PDAS, tá? E padrão de sobrecarga ventricular esquerda, desde o RN. Os corações univentriculares, atresia tricúspide tem aquele eletro mais tradicional. Agora, os outros é uma variação muito grande, tá? A gente tem alguns padrões, né? Eu acho que quando o coração univentricular ele é de morfologia esquerda, né? A dupla via de entrada de um ventrículo esquerdo, por exemplo, em geral ele vai mostrar um padrão de sobrecarga ventricular esquerda. Mas veja que é um eixo aqui para a direita, mas com ondas R's amplas, né? E um padrão aqui de uma hipertrofia ventricular esquerda. Não são R's amplas, mas tem o strain, né? Infra do ST com da P negativo. Então, é muito variável o eletrocardiograma nos corações univentriculares. Existe uma tendência a, quando tem esse padrão de hipertrofia ventricular esquerda, ser um ventrículo principal de morfologia esquerda. E o contrário, quando a gente tem um ventrículo principal de características direita, né? Ele tem um padrão de hipertrofia ventricular direita. Olha, esse V1, um R bem grande,
tá? Em V2 também, V5 e V6 praticamente só S, né? Então, uma hipertrofia, uma sobrecarga ventricular direita importante, né? Sobrecarga de volume, né? Como já foi falado, igual a da CIA, vai dar distúrbio de condução, tá? Agora, quando é sobrecarga de pressão, a gente vai ter aumento de amplitude e infra do segmento ECT, né? Tá certo? Então, esse é um isomerismo direito. Lembrar que no isomerismo direito a gente pode ter dois nós sinusais, então tem uma alternância elétrica. Aqui não, nesse eletro não. A onda P é sempre de aspecto de um sinusal em posição normal, né? À direita, tá? Esse eixo elétrico aqui está bem desviado, né? Um desvio extremo, tá? Mas tem uma sobrecarga ventricular direita, né? Tipo sobrecarga de pressão. Bom, nas cardiopatias congênitas operadas, pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, eles apresentam risco de arritmia por toda a vida, tá? Então, por isso que a gente deve acompanhar as pessoas operadas, tá? De cardiopatia congênita. Muitas arritmias ocorrem no pós-operatório enquanto o paciente está monitorizado e são facilmente diagnosticadas. Lógico, a maioria, então, no POI, né? Novas técnicas cirúrgicas tentam evitar a lesão do sistema de condução. Nó sinusal, nó AV e ventriculotomias, né? É, então sempre se prefere por técnicas que passem longe do sistema elétrico, né? Essas cardiopatias mais específicas, então, flutter atrial. Então, cirurgias que envolvem o átrio, principalmente átrio direito, né? Disfunção do nó sinusal, qualquer aí cirurgia que passe perto ali da região do nó sinusal. Quando a gente tem a CIA, seio venoso, com drenagem anômala parcial de veia pulmonar. A gente tem ali, vai manipular muito. O defeito é na região ali que está o nó sinusal e vai ser muito manipulado. Não só o nó sinusal diretamente, como a artéria que irriga o nó sinusal, tá? Ah, bradiarritmias é mais comum então em operações também com manipulação atrial, né, por disfunção do nó sinusal. Distúrbio de condução atrioventricular, que serão os bloqueios atrioventriculares, muitos, alguns, né, com necessidade de implante de marca-passo, então, principalmente nas cirurgias de fechamento de comunicação interventricular. Distúrbio de condução ventricular, se você, né, a tetralogia te falou, você vai cortar, né, tem que se abrir, né, fazer a ventriculotomia direita na via de saída, você vai ter, né, lesar fibras do ramo direito, você vai ter um bloqueio de ramo direito no pós-operatório. Arritmias ventriculares é mais comum quando você, né, tem que abrir a parede livre do ventrículo, né? Por exemplo, quando uma CV grande, apical, ela tem que ser fechada abrindo a ponta do ventrículo direito, né? Então, você vai criar ali cicatriz, né? Um substrato anatômico para desenvolver uma arritmia ventricular. E ondas Q patológicas, lógico que isso, né, repercute então lesões isquêmicas, né? Áreas de fibrose, que são áreas, né, de formação aí de origem de arritmias, né? Vou exemplificar só, né, que a gama é grande, mas a tetralogia falou que né, uma cardiopatia prevalente, a cirurgia de reparo é super utilizada, né, tem excelentes resultados, mas a longo prazo a gente, né, é a frase tradicional, tem duas coisas que a gente vai comprar pro resto da vida. A válvula pulmonar, que nesse caso aqui, por exemplo, foi com uma ampliação, né, uma placa transanular, então vai ter uma insuficiência pulmonar livre, você vai ter que pôr uma válvula aqui, né, mais para frente, e arritmias. Você abriu o ventrículo, você fechou uma CIV com placa, deu ponto aqui dentro e você fez uma ventriculotomia. Então, é, você vai ter risco de arritmias graves com mortalidade a longo prazo, tá? Também na tetralogia de Fallot, tá? Quais são as causas da arritmia na tetralogia de Fallot? Quando você faz uma ampliação transanular, você vai ter dilatação de ventrículo direito, disfunção de ventrículo direito, insuficiência tricúspide. Isso pode levar também por a relação, né, interdependência ventricular, disfunção de ventrículo esquerdo. Se ficar CIV residual, vai ter um coração, né, com sobrecarga de volume. Alguns falôs têm, né, dilatação de raiz aórtica ou insuficiência valvar aórtica. O falô pode ter estenose periférica da artéria pulmonar, tá? Arritmias atriais. Então, tem várias causas de arritmia no pós-operatório, tanto imediato quanto a longo prazo da tetralogia de falô.
Esse é um eletro, né, bem típico de pós-operatório, que é um bloqueio de ramo direito. Aqui é uma criança de 2 anos de idade, pós-operatório, está em ritmo sinusal, tá? QRS alargado com morfologia de ramo de bloqueio de ramo direito. Existe uma relação entre duração do QRS e probabilidade de taquicardia ventricular e morte súbita. Então, quando a gente tem um QRS acima de 180 milissegundos, ou que ano a ano ele vai aumentando 40 milissegundos por ano, você tem alto risco de morte súbita por taquicardia e fibrilação ventricular. Olha só esse exemplo, tá? Um adulto, 57 anos, operou de falou, é, acho que com 7 anos mais ou menos, a ampliação transanular da via de saída do ventrículo direito. Então tem uma insuficiência pulmonar importante, com uma dilatação e disfunção importante do ventrículo direito. Ritmo de base, ó. Não identifico onda P, apenas um tremorzinho de base, ó. Então, isso, IRs irregulares. Isso é uma fibrilação atrial crônica, tá? Porque é um tremorzinho bem fino, né? De baixa amplitude, as ondas F, e a frequência tá, é lenta, né? Ou ele está tomando remédio, ou é crônica mesmo. E o bloqueio de ramo direito, né? Que é RS largo, com morfologia de bloqueio de ramo direito. Aqui a frequência cardíaca mínima no eletrocardiograma, ó, 31, 40, varia, né? Por causa do RR varia. A frequência cardíaca máxima foi em torno aqui, ó, de 75 a 90, ok? Agora o que acontece? Isso é um traçado de Holter, são 3 derivações. Em algum momento aqui, às 18h49, ele fez uma taquicardia ventricular não sustentada. Tá? 1, 2, 3, 4, 5 batimentos. A partir de 3, né, a gente já chama de taquicardia ventricular não sustentada. Tá? Então, um Holter, né, característico de um adulto, né, com um pós-operatório tardio, com disfunção de ventrículo direito. Fibrilação atrial, bloqueio de ramo direito e taquicardia ventricular não sustentada. Bom, era isso que eu queria falar. Aqui estão as referências. Tá ok? Boa noite a todos, então, até mais.